Que a inflação está alta não é dúvida para ninguém. Estamos vendo aí gasolina a R$ 7,00, arroz caríssimo, gás mais caro ainda. Mas a grande pergunta é como se proteger contra a inflação? Como que eu vou corrigir o meu patrimônio? Fala, Gui, eu só ganho 2 mil, 3 mil há 5, 6 anos e eu não saio do lugar, né? Os preços continuam aumentando, mas o meu salário continua no mesmo patamar, ou aumentou pouquíssimo, né? Então você não tem o mesmo poder de compra que outrora tinha alguns anos atrás. Meu nome é Guilherme Córdova, eu sou consultor de um dos maiores bancos do mundo e se você gosta desse conteúdo de mercado financeiro, aqui é o seu lugar. E lembrando a todos vocês que dia 30 e 31 vamos ter aí um workshop, beleza? Aquecendo aí já para o Córdova Club no dia 31, logo depois do workshop, vamos abrir aí as vagas para vocês entrarem dentro do Córdova Club, que é tudo que você precisa para você se tornar um investidor de elite. Então chega de resenha, editora, solta a vinheta. Agora, galera, vamos entender primeiro, antes de tudo, o que é a inflação? Inflação é o aumento dos preços de bens e produtos e basicamente ele determina o seu poder de compra. E a inflação implica uma diminuição no poder de compra daquela moeda, daquele valor que aquela moeda tem. No caso do Brasil, é o real. E a inflação ela é medida pelo índice de preços. O Brasil tem vários índices de preços, mas o mais comum que se utiliza é o IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. E ele é o índice utilizado para as metas da inflação do governo federal brasileiro. E a inflação ela pode ser causada por alguns motivos, dentre eles são pressões por demanda, pressões por custo, inércia inflacionária e expectativa de inflação. Agora, a consequência da inflação, que é algo muito perigoso, que provavelmente está atacando o teu bolso, está atacando a tua família, que é o que você provavelmente deve estar muito preocupado hoje em dia. A inflação gera incertezas importantes na economia, causando desaceleração e investimentos, e assim prejudicando o crescimento econômico que todos esperamos, contribuindo assim para o tão famoso PIB, Produto Interno Bruto. E os preços relativos eles ficam distorcidos, gerando várias ineficiências na economia. E aí as pessoas e as firmas perdem noção do preço relativo das coisas e aí fica difícil se analisar se tá caro mesmo ou se tá barato mesmo. Olha, a gente teve há um pouco tempo atrás o barril de petróleo sendo vendido a preço negativo, né? Ali abaixo de zero. E hoje vimos aí o barril do petróleo ser vendido a mais de $80 o barril. Obviamente que tem outras coisas dentro desse preço, como a logística, né, como crise elétrica, tá certo? A China está passando por uma dificuldade absurda, por isso que seu PIB veio muito abaixo do esperado. Enfim, tem vários fatores que afetam aí e é justamente isso que a gente está falando hoje. Agora você deve estar se perguntando: quais são os ativos que são prejudicados com o aumento da inflação? Majoritariamente falando, são os ativos que são do varejo, seja ele qual for. E aqui a gente pode citar mais ou menos alguns. Temos aí os grandes exemplos da Magazine Luiza, tem aí também a Lojas Renner, enfim, tem mais algumas aí. Se você puxar os últimos trimestres dessas empresas, vocês vão ver que nos últimos 2 trimestres elas passaram por muita dificuldade. Magazine Luiza perdeu muito o seu lucro, a Lojas Renner perdeu muito o seu lucro, inclusive pior do que 2020. Por quê? Porque 2020 tinha estímulo do governo, dinheirinho pingando na conta, aí é tudo muito bom, aí é tudo muito bonito. Só que aí a pandemia persistiu e aí as pessoas não tem como mais fazer isso. Obviamente, muita gente desempregada. E aí, quando você tem um cenário de que uma crise ela vai persistir mais do que você esperava, mesmo que você tenha dinheiro, o que você vai fazer? Pô, se demorou mais do que eu estava esperando, então eu vou, em vez de gastar esse dinheiro com roupa, comprando notebook, comprando celular, eu vou guardar esse dinheirinho, vou segurar um pouco mais, e aí quando as coisas clarearem um pouquinho mais, eu vou gastar esse dinheiro. Então, geralmente o varejo ele é altamente impactado pelo consumo e também pelas margens. Lembra que a gente falou da inflação? Os preços sobre o produto, né, a produção dele, ela é muito alta. A pressão do custo, né, de produzir aquele produto, ela é muito alta e as margens das empresas vão diminuindo. É muito complicado. E aí as empresas do varejo são aí que elas sofrem, porque elas já trabalham com margens bem espremidas, né? Você vê a Magazine Luiza aí com margens de 1, 2%, né? A Amazon também não fica muito longe disso.
Mercado Livre também não, enfim. As empresas elas trabalham com margens bem espremidas no varejo e aí fica complicado nesse caso. Agora temos aí as empresas que são beneficiadas com o aumento da inflação. Obviamente que temos principalmente as empresas que são corrigidas por contrato, né, pela inflação. Quais são elas? Né? Principalmente a energia do setor elétrico, né? Temos bancos, seguradoras, tá certo? E além do mais, temos também os famosíssimos fundos imobiliários, que muitos deles são sim atrelados à inflação. IGPM, IPCA, tá certo? Até os fundos logísticos também, eles são corrigidos, né, numa renovação contratual, tá certo? Todo ano ali, ele vai corrigir pela IGPM ou pela o IPCA também. Então os fundos imobiliários também são um excelente mecanismo para corrigir o seu dinheiro baseado na inflação. Então se você tem um aluguel de algum fundo imobiliário, tá? Você tem uma propriedade que você aluga e é do fundo imobiliário X. E aí se você, no contrato vai dizer lá que você tem que corrigir o aluguel pelo IPCA. Então o IPCA subiu 10%, seu contrato vai subir 10%, tá certo? Então é muito bom isso porque o seu ativo ele vai estar sempre sendo corrigido, no mínimo o aluguel dele, pela inflação, né? Mais a valorização também da propriedade ali, do ativo que o fundo imobiliário. E galera, lembrando para vocês que a Selic hoje em dia está nos patamares de 6% e a expectativa é de que ela vá continuar aumentando sim, sem dúvida nenhuma. Mesmo a Selic aí triplicando, né? Que ela estava em 2%, logo quando a pandemia começou também ali e tudo mais, ficou por um belo tempo em 2%. Tá? E aí a gente vê a inflação batendo muito na porta do Brasil e ela não aumentando muito. E aí, desde então, quando começou a aumentar, né, eles já vieram aumentando. Toda reunião vieram aumentando um pouco. E aí continua a inflação, né? Ou seja, ainda está muito forte. Então, entende-se que ela vai continuar aumentando até atingir patamares mais interessantes, né? O IGPM aí subindo bastante, o IPCA continua subindo bastante, tá? Até veio um pouquinho abaixo da expectativa, mas continua altamente forte, né? Tanto o IPCA quanto o IGPM. E a expectativa é mundial, ainda mais depois que o Fed, né, nos Estados Unidos, anunciou o famoso tapering, beleza? Então, a expectativa é de que vai aumentar sim os juros americanos. E aí vocês sabem que no carrego vai aumentar mais ainda os juros, principalmente nos países emergentes, vão se sentir obrigados a aumentar um pouquinho mais para aumentar esse prêmio, né? Porque se ficar um prêmio muito parecido entre Brasil e Estados Unidos, Estados Unidos é muito mais seguro do que o Brasil, então eu vou investir lá, né? Então o Brasil se sente obrigado, obviamente, a aumentar a taxa Selic, os juros básicos, senão a gente vai ver uma saída de dólar aí muito grande no mercado, né? E aí fazendo com que o dólar exploda ainda mais, as coisas ficam mais caras ainda. E é isso que a gente menos quer. Então o governo, obviamente, vai no carrego, se sente obrigado, basicamente, né, a aumentar a taxa Selic. E galera, obviamente isso deve ser refletido aí, você já deve ter reparado, nos carros, né, gasolina, energia, tudo isso aumentou justamente por causa da inflação e dos seus problemas logísticos, tá certo? A gasolina aí batendo 80, né, o barril, né, eu já comentei com vocês aqui também, frequentemente, né? O metal subiu muito, o custo de produção subiu muito, estamos com crise aí nos chips semicondutores, então a produção dos carros está muito baixa, tá? Então tem vários problemas na linha de suprimento que está afetando muito, né, a inflação, além dos outros problemas que já existiam, tá certo? Então a expectativa é de sim que vai continuar aumentando a inflação, a pressão inflacionária ao redor do mundo, não só no Brasil, tá? E aí os países emergentes são muito mais voláteis, né? São muito mais suscetíveis a ter esses movimentos grandes no mercado. E galera, não adianta também ficar reclamando do cenário atual, tá? O investidor de elite, que é justamente o que a gente quer fazer no Cordova Club, trazer toda a minha experiência que eu tenho aqui no mercado internacional, trabalhando em um dos maiores bancos do mundo, é o que eu quero trazer para vocês. Em todos os cenários que você encontra, seja mercado inflacionário, seja mercado de alta de juros, baixa de juros, de lado, de trás, do que você quiser chamar aí, o investidor de elite ele consegue trazer resultados bons e consistentes. E há sempre oportunidades no mercado para você fazer dinheiro. Basta entender o conceito do mercado, ciclo do mercado, onde a gente se encontra e quais oportunidades são no presente momento. E obviamente com a alta dos juros, né, galera, temos aí excelentes ativos que também possuem uma segurança,
tá? E aí você vai aumentando a rentabilidade dele. Quais são? As famosas rendas fixas, beleza? Temos aí o prêmio de renda fixa do Tesouro Direto já pagando acima dos 10%, patamares de 11%. Então você tem uma rentabilidade de 11%, 10%. Lembra que a gente estava falando de uma rentabilidade anual de 9% ser muito positivo? Né? Uma pessoa mais ou menos regular estava entre 6% e 8%, e 9% já era muito otimista. Bom, a renda fixa em tempos de alta, né, da Selic proporciona isso. Quem lembra aí, né, na época da Dilma, estava em patamares de 14%, né, a taxa Selic, e aí o Tesouro Direto também estava pagando absurdos, né? E aí é um local que você tem uma segurança, né? A última pessoa que vai falir é o governo, né? No máximo eles vão imprimir mais dinheiro e vai te pagar, tá? Mas eles dificilmente vão falhar, igual uma empresa pode falhar, por exemplo, né? A empresa não pode imprimir dinheiro, mas o governo pode. Então, você ter parte do seu patrimônio em momentos inseguros como esse, colocar parte em renda fixa, talvez faça sentido para você que tem um pouquinho mais de aversão ao risco, tá certo? Faça um pouco mais de sentido, sim, sem dúvida nenhuma. E galera, alguns ativos, por exemplo, que eu citei anteriormente, que são excelentes para corrigir a inflação, são principalmente os fundos de papéis, né? Os fundos logísticos. Já comentei alguns com vocês aqui. Temos aí o IRDM, tem o CPTS, tem o BARI11, tá certo? Nos fundos logísticos, temos aí o XPLG, tem o GGRC, HGLG, BTLG, tem vários ativos fundos imobiliários que são excelentes e são corrigidos pela inflação, tanto IGPM quanto IPCA também. E obviamente lembrando que o setor elétrico, ele é bem interessante com isso, né? Porque ele corrige essa inflação, obviamente que tudo passa ali pela aprovação da ANEEL, né? Tem que passar tudo ali e tal, mas geralmente ela é repassada para o consumidor também. E as linhas de transmissões, geralmente elas já são corrigidas, os contratos já são corrigidos, tá? E é muito por isso que a Taesa, por exemplo, ano passado o GPM bateu absurdos e continua batendo absurdos, né? E ela vem aumentando a sua receita muito absurdamente. E as linhas de transmissão, né, ela é independentemente, né, se tem crise hídrica ou não, ela vai receber independentemente, tá? Quem sofre muito nas crises hídricas é principalmente a distribuidora, né? Ela é muito mais arriscada. Mas a Taesa, por exemplo, em cenários como esse, né, de inflação e problemas de energia e tudo mais, ela é uma empresa que ela continua sendo muito resiliente, tá? Então as linhas de transmissões são uma excelente forma de se proteger. E galera, se você curtiu esse vídeo aqui, espero que você tenha curtido. Solta o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seu amigo, beleza? E deixa aqui nos comentários qual é a sua empresa favorita para se proteger contra a inflação. Quero saber de vocês, hein? É empresa do setor elétrico, fundos imobiliários, de saneamento, renda fixa, o que vocês estão fazendo aí? Quero muito, dei uma porrada aqui no negócio, espero que vocês não tenham escutado aí, mas quero muito saber, deixa aqui nos comentários, beleza? Tamo junto, valeu, um abraço e é nóis!